Bom, então vamos então dar início a este webinar. Um webinar destinado a fazer um retrato daquela que é a escassez hídrica no Alentejo e no Algarve. Antes de mais, dar as boas-vindas a todos, quer aos nossos palestrantes, quer também às pessoas que estão a participar neste webinar. Só dar aqui uma informação de que o webinar vai estar a ser transmitido em direto para o Facebook da Zero, e também para não nos alongarmos muito, só dar a informação que depois no final teremos um espaço para questões, e vou pedir que os participantes coloquem as suas questões através deste ícone que podem encontrar no vosso ambiente de trabalho, que é o ícone destinado precisamente a questões, é o QIA, e não pelo chat. Nós vamos ter aqui dois colegas, um da Zero e da Almargem, que vão estar a fazer um controle, uma filtragem das questões para depois colocarmos aos nossos palestrantes. Só aqui dar nota do que é que vai ser o programa deste webinar. Nós vamos começar com uma pequena apresentação institucional das entidades que farão parte do projeto que iremos aqui apresentar, o Medwater, o projeto da Zero, em parceria com a Almargem. Vamos ter então Francisco Ferreira da Zero, Luís Palma da Almargem e depois Inês Cardial a representar a Gulbenkian, a entidade financiadora deste projeto. De seguida, eu própria farei uma apresentação do projeto Medwater. Depois seguir-se-á uma apresentação do estudo de avaliação das disponibilidades hídricas pelo professor Rodrigo Proença de Oliveira. Em seguida teremos uma apresentação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas pelo Dr. Joaquim Brandão Pires e depois então seguir-se-á um espaço para perguntas, onde os participantes poderão então colocar as suas questões, fazendo-se aqui um breve debate sobre os temas apresentados, até procurando não nos alargarmos muito, até às 4h15, mais ou menos. Portanto, vamos tentar aqui seguir um bocadinho o programa que está definido. Eu passaria então a palavra ao Francisco Ferreira da Zero para nos dar aqui algumas palavras. Bem, antes de mais, também cumprimentar a todos e a todas. É um prazer estar a abrir este webinar, que no fundo é a oficialização do início deste projeto Medwater, que tem 18 meses praticamente pela frente, até janeiro de 2024, e que, obviamente, merece o nosso agradecimento em termos do apoio que é dado pela Fundação Bissaia Barreto e pela Fundação Carlos de Gulbenkian, em particular, através das EEA Grants da Noruega, Islândia e Liechtenstein. Para nós, efetivamente, a questão da gestão dos recursos hídricos nas zonas do Alentejo e do Algarve está na ordem do dia, como todos compreendemos, e obviamente fazer uma gestão da procura é absolutamente decisivo, e a discussão desta questão com cidadãos agrupados ou não, com movimentos cívicos de todas estas zonas, é absolutamente crucial quando nós vamos ter os planos da região hidrográfica a entrarem em consulta pública e quando as alterações climáticas são inevitáveis em termos das suas consequências cada vez mais visíveis e muito presentes no sul de Portugal. Portanto, na nossa perspectiva, este projeto que olha, acima de tudo, para aquilo que é uma gestão sustentável e de longo prazo da água, uma oportunidade para nós desenvolvermos e implementarmos ferramentas recorrendo a uma forte componente digital e, obviamente, capacitando os cidadãos e as associações e olhando, obviamente, para setores críticos como a agricultura. Penso que é uma oportunidade excelente de trabalho conjunto entre duas associações, neste caso a Zero e a Almargem, e acima de tudo, uma forma muito relevante de acompanharmos aquilo que são as políticas públicas. Em particular, hoje estamos numa grande discussão também daquilo que é a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência, que tem neste domínio duas grandes intervenções no que respeita à dessalinização e à
e ao transvase dentro da bacia do Guadiana, desde o Pomerão. E, portanto, agradeço a todos a participação, desejo que o debate seja excelente do ponto de vista de troca de ideias, e só peço desculpa por não acompanhar até ao fim, porque estou precisamente também numa outra conferência, onde aí sou participante e não orador, como aqui tive a oportunidade na abertura desta sessão. Ok, obrigada, Francisco. Eu passaria já a palavra para Luís Palma, presidente da Almargem. Boa tarde a todos. Em nome da Almargem, agradecemos a vossa participação. É muito gratificante ver que este webinar suscitou tanto interesse por parte da sociedade civil. A Almargem, enquanto ONG ambiental de âmbito regional, por isso com uma intervenção essencialmente a nível do Algarve, tem estado atenta e preocupada com o tema que nos traz aqui hoje, já que o Algarve tem vindo progressivamente a ser mais afetado por problemas da escassez hídrica. Em 2020, a Almargem sentiu necessidade de formar o grupo de trabalho para a temática da água, que juntou colaboradores e vários voluntários de diferentes áreas com o objetivo de se debruçar seriamente sobre a temática da escassez da água nesta região e de informar a população corretamente para este problema. Nesse seguimento, surgiu a edição especial da Água do nosso boletim informativo, da Almargem, de periodicidade mensal, que neste momento já vai no seu número 28 e que tem servido para dar voz a diversos especialistas, entidades e pessoas ligadas a esta temática. Também em 2020, tivemos a aprovação da candidatura à Última Gota ao Algarve, financiada pelo Fundo Ambiental, em que foram organizados 3 webinars e a ação de capacitação sobre a água para reutilização, e foram desenvolvidos vários materiais informativos, como um guia digital, dicas de poupança de água e descodificador de políticas ambientais, e uma ficha da pegada hídrica dirigida a alunos do 5º ao 12º ano. Este projeto incluiu ainda a produção de uma curta-metragem de animação que já esteve presente em alguns festivais nacionais e internacionais de ambiente, e um quiz que estão disponíveis no site da Almargem sobre a temática da água. No passado dia 24 de junho, foi inaugurada em Alcoutim a exposição itinerante da Última Gota Algarve, e que aproveitamos para vos convidar a visitar até o dia 24 de julho. Já está assegurada a presença da exposição em mais cidades algarvias, de que iremos dando notícia das suas datas e locais. Foi todo este percurso que nos trouxe a este novo desafio, o projeto Medwater, que abraçamos com imensa vontade. Foi, portanto, com grande satisfação que aceitámos este projeto e aproveitamos para agradecer à Zero o convite e à Fundação Gulbenkian por acreditar neste projeto. Esperamos que este trabalho consiga trazer um melhor conhecimento da realidade e venha a contribuir para ações válidas para a melhoria dos nossos recursos hídricos. E, acima de tudo, contamos com a colaboração de todos os grupos cívicos, associações ambientais e cidadãos ativos e preocupados do Algarve e Alentejo. Obrigado e vossa boa sessão para todos os participantes. Obrigada, Luís, pela sua intervenção e pelas suas palavras. Passaria então agora a vez a Inês Cardial, em representação da Fundação Gulbenkian e do programa Cidadãos Ativos. Boa tarde, Inês. Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, gostava de agradecer o convite em nome da Fundação Carlos Gulbenkian. Hoje estamos aqui reunidos pelo projeto Medwater e sobre o mesmo a Sara terá muito mais a dizer do que eu. Como tal, de forma muito sucinta, gostava apenas de vos apresentar o programa Cidadãos Ativos e de seguida passo-vos a palavra. Este programa é financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega. O seu objetivo central é fortalecer a sociedade civil e reforçar a cidadania ativa e empoderar os grupos vulneráveis. Neste sentido, o programa tem procurado apoiar projetos que promovam a democracia, a cidadania ativa, a boa governação e a transparência, os direitos humanos e a igualdade de tratamento, a justiça social e a inclusão de grupos vulneráveis, bem como a capacitação das ONGs. Desde 2018, através de 14 concursos, foram investidos mais de 9 milhões de euros neste sentido. O programa termina já em 2024 e temos atualmente os últimos concursos abertos. Neste sentido, caso haja alguma entidade presente que gostasse de apresentar uma candidatura, esta é a vossa última oportunidade e nós acreditamos que a devem aproveitar. Este projeto já é o segundo projeto apoiado pelo programa no âmbito da Associação Zero. Desejamos que tudo decorra da melhor forma possível.
Estamos deste lado para acompanhar tanto os desafios como as conquistas que se avizinham. Muito obrigada a todos, em especial à Sara e à Associação, pelo convite e pela vossa dedicação e trabalho. Ok, Inês, obrigada. Vai ser certamente um tempo em que vamos colaborar mais proximamente e, portanto, certamente irá tudo correr da melhor forma. Ora, passando então aqui àquilo que é o nosso programa de hoje, eu vou passar então a apresentar-vos o projeto Medwater. Vou só aqui partilhar a minha apresentação. Eu vou tentar ser o mais breve possível para não nos atrasarmos aqui na nossa programação. Bom, então falando aqui um bocadinho do que é o projeto Medwater, ele teve início agora no início deste mês, a 1 de junho, portanto é um projeto muito recente, está mesmo a começar e irá prolongar-se até ao final de janeiro de 2024. É um projeto que tem o apoio do Programa Cidadãos Ativos, financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, o qual é gerido em Portugal pela Fundação Carlos Gulbenkian, em consórcio com a Fundação Bissaia Barreto. Este projeto tem a Zero como entidade promotora e tem então, enquanto entidade parceira, a Almargem, a Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve. Ora, a Almargem foi então escolhida por nós enquanto entidade parceira, uma vez que este projeto irá focar-se muito nas regiões do Alentejo e Algarve, pela sua experiência na região, pela sua experiência, conhecimento do terreno e, portanto, daí ter sido selecionada enquanto entidade parceira. Falando aqui um bocadinho daqueles que são os objetivos deste projeto, ele tem 3 objetivos principais, começando aqui no primeiro, iremos procurar garantir que a implementação de planos e programas associados à gestão de recursos hídricos, como vos falei há pouco, no âmbito territorial do Alentejo e do Algarve, que irão incentivar a uma redução da procura de água. Neste momento aquilo que nós sentimos é que não vão tanto nesse sentido, vão mais no sentido das medidas que estão previstas e que são preconizadas por estes planos e por estes programas, vão muito no sentido de garantir a oferta de água, de recursos hídricos para a procura que existe. Procura essa que tem vindo a revelar-se crescente e a exercer uma pressão cada vez maior sobre os recursos hídricos. Neste caso, procurar que essa redução da procura se centre particularmente na parte da agricultura, que é o grande consumidor de recursos hídricos a nível nacional, procurando que existam, que tenha usos mais eficientes. Passando aqui ao segundo objetivo, iremos procurar assegurar que a gestão da área irrigada no sul do país garante as necessidades de segurança hídrica, em particular para que não fique em causa o abastecimento público, que é considerada a prioritária, ou seja, a prioridade das prioridades. Depois aqui, como terceiro objetivo, a criação de ferramentas informáticas, ferramentas de sensibilização que facilitem a partilha de informação e a capacitação daquele que é o nosso público-alvo principal deste projeto, ou seja, os cidadãos, os pequenos movimentos de cidadãos que existem nestas 2 regiões e que, a partir destas, com acesso a essas ferramentas informáticas, a essas ferramentas de sensibilização, possamos de alguma forma agilizar, facilitar a sua participação cívica e também o acolhimento dessa participação por parte das entidades a quem se dirigem. Falando agora um bocadinho sobre as atividades previstas no âmbito do projeto. Temos aqui, por exemplo, o mapeamento de áreas críticas, áreas de conflito, ou seja, conflitos que ocorrem em algumas regiões devido à proximidade entre os aglomerados populacionais e áreas onde já existe alguma agricultura em regime intensivo e que esses conflitos vão acontecendo, vão se gerando, daí esta criação, esta existência de movimentos locais, de movimentos cívicos, e procurar mapear essas áreas e identificar os principais impactos socioambientais associados. Depois, solicitar, junto das autoridades públicas e com competência em matéria de recursos hídricos, solicitar informação sobre a gestão desses territórios, a gestão que é feita dos recursos hídricos e também, junto dos concessionários, dos aproveitamentos hidroagrícolas e de usos múltiplos, relativamente à gestão que fazem desses aproveitamentos, bem como outros dados que possamos considerar relevantes. Aqui no ponto C, promover reuniões
periódicas com decisores políticos, associações locais e outros stakeholders relevantes, procurando consciencializá-los sobre a necessidade de implementação de medidas que visem um uso mais eficiente dos recursos hídricos e procurando também, desta forma, gerar um ambiente que seja mais favorável à resolução dos tais conflitos que iremos identificar. Depois irão ser emitidas posições públicas conjuntas entre a Zero e a Almargem, relativas aos problemas que venham a ser identificados, procurando advogar por possíveis soluções para esses problemas. Iremos também organizar reuniões com esses movimentos de cidadãos a nível local, com representantes das comunidades locais, procurando saber identificar as limitações que sentem, os constrangimentos com que se deparam no âmbito da sua participação cívica e procurar depois também ajudá-los nesse sentido a ultrapassar esses constrangimentos. E por último, aqui a criação da plataforma informática que falei há pouco, de sensibilização e de informação aos cidadãos, proporcionando-lhes então ferramentas para uma participação cívica informada e lá está, que favoreça o acolhimento dos argumentos por parte das autoridades públicas e das entidades gestoras que sejam abordadas. Só aqui referir que estas atividades irão dar lugar à produção de alguns materiais, a tal plataforma, que será uma plataforma online e que ficará disponível não apenas para estes cidadãos, para este público-alvo em concreto, mas para todos aqueles que tenham interesse em aceder a esta plataforma. Depois, cartografia georreferenciada com a identificação dos tais conflitos que venham a ser identificados e que ficará também integrada nesta plataforma. Hoje temos este primeiro webinar de apresentação do projeto, mas haverá lugar ainda a mais 2 webinars ou workshops de estímulo e capacitação da participação cívica, aí muito vocacionados para o nosso público-alvo. Depois, a concepção e divulgação de 2 spots infográficos, também eles ficarão disponíveis nos nossos meios de comunicação, nas nossas redes sociais, tanto da Zero quanto da Almargem. Portanto, todos os materiais de sensibilização, de divulgação, ficarão disponíveis para todos aqueles que tenham interesse em consultá-los. E depois, por último, haverá certamente lugar à tomada de posições públicas conjuntas. Portanto, esperemos que este projeto nos traga bons frutos ao longo do tempo e que possa ser proveitoso, não só para nós, mas também para todos os principais interessados, ou seja, o nosso público-alvo, aquelas populações que residem nestas áreas que tão fortemente são afetadas pela questão da seca e da escassez de água. Eu termino aqui esta brevíssima apresentação do projeto, também para não me alongar muito, e passaríamos então a dar continuidade ao nosso programa. E eu, nesse sentido, passaria aqui a palavra para o engenheiro Rodrigo, passando anteriormente a fazer uma pequena apresentação. O engenheiro Rodrigo Proença de Oliveira é engenheiro civil pelo Instituto Superior Técnico e doutorado em Engenharia Civil e do Ambiente pela Cornell University. É professor e investigador no Instituto Superior Técnico e consultor da área de Ambiente e Recursos Hídricos na Blue Focus. Há mais de 35 anos que desenvolve a sua atividade na área da hidrologia e da gestão de recursos hídricos, tendo participado num grande número de projetos nestes domínios. Dedica um interesse especial sobre os desafios colocados pelas alterações climáticas, tendo sido coautor do capítulo sobre recursos hídricos nos primeiros projetos sobre os impactos das alterações climáticas em Portugal, desenvolvidos no início dos anos 2000. Atualmente é membro do painel científico da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, assume ainda funções de secretário do Conselho da Região Hidrográfica do Tejo e do Oeste. Ao longo da sua carreira trabalhou no Laboratório Nacional de Engenharia Civil e no Instituto da Água, tendo lecionado também na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, na Universidade de Coimbra e na Universidade da Beira Interior. Foi também presidente da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos durante 2 anos e membro dos seus órgãos diretivos durante 8 anos.
foi coordenador do projeto, avaliação das disponibilidades hídricas atuais e futuras e aplicação do índice de escassez, o E+, realizado para a Agência Portuguesa do Ambiente, pelas empresas Nemos, Blue Focus e Hidromod. Feita a apresentação, eu passaria então a palavra ao engenheiro Rodrigo. Pode então partilhar a sua apresentação quando assim o entender. Senhor, muito obrigado. Vou partilhar a apresentação. Está tudo conforme? Está sim, senhor. Peço que Sim, todos estejam a ver. Está tudo muito bem. Muito obrigado à Zero e à Almargem por este convite. É um gosto estar a divulgar os resultados deste estudo, sobretudo porque este estudo foi desenvolvido a pedido, encomendado pela Agência Portuguesa do Ambiente. Ele foi desenvolvido por 3 empresas, a Nemos, a Blue Fox e a Hidromod. Ele foi encomendado com duas ideias de base. Uma era desenvolver um conjunto de estudos de base que iriam informar o esforço de desenvolvimento dos planos de gestão de região hidrográfica de terceiro ciclo, que estão agora a iniciar o seu período de discussão pública. Portanto, toda a componente de avaliação das disponibilidades de água, de avaliação das necessidades de água e o confronto entre disponibilidades e necessidades de água dos planos é suportado por este projeto. Isso é algo que eu há muito defendia e que julgo que é positivo por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, que é a Agência Portuguesa do Ambiente encomendar estudos setoriais a nível nacional, que depois os seus resultados podem ser então incorporados no esforço de planeamento, esse sim, desenvolvido in-house com os técnicos da casa, confrontando as várias visões que diversos estudos possam sugerir. O segundo objetivo deste estudo foi de criar uma base de dados e uma metodologia que permitisse fornecer elementos sobre disponibilidade e sobre necessidades, mas, sobretudo, atualizar essas estimativas à medida que novos elementos venham a surgir. E, portanto, isso foi conseguido. Nós temos aqui um conjunto de dados, de resultados, que estão em discussão pública desde dezembro. Aliás, acho que o último dia da consulta pública é hoje, formalmente, os 6 meses terminam hoje. Mas, muito embora, obviamente, como este estudo está na base dos planos de gestão de região hidrográfica, enfim, podem também ser, os resultados podem também ser comentados no âmbito dos planos de gestão de região hidrográfica, mas formalmente a consulta pública deste estudo termina hoje. E, portanto, é com muito gosto sempre que eu venho a apresentar estes resultados, porque o objetivo mesmo é receber comentários, críticas, de modo a que uma nova versão que já está prevista de alguns destes estudos possa ser apresentada muito brevemente. Nós, no âmbito deste trabalho, uma das principais resultados que conseguimos foi identificar as lacunas de dados que temos. E essas lacunas de dados procurarão ser ultrapassadas pela Agência Portuguesa do Ambiente agora nos próximos tempos. E há algumas coisas que nós fizemos que já sabemos que podem ser melhoradas e estamos disponíveis para melhorar. Portanto, isto é um processo que a ideia é ter, enfim, dados cada vez mais fiáveis e completos sobre as disponibilidades hídricas e as necessidades hídricas e sobre, enfim, a situação de escassez no país. Bom, mas avançando pela apresentação, todos nós temos perfeita consciência da seca que estamos a enfrentar, uma seca bastante severa. O gráfico aí mostra a evolução da precipitação desde o início do ano hidrológico até agora, até maio. Portanto, este gráfico será atualizado agora nos próximos dias. Mas o que vemos é que no ano hidrológico 2021-22, até maio,
nós tínhamos um déficit de precipitação de 320 milímetros em relação à normal climatológica de 71-2000. Nós, neste momento, estamos, digamos, praticamente igual, ou mesmo já abaixo, em junho já estamos abaixo, porque não choveu praticamente nada em junho, da famosa e muito severa seca de 2004-2005. E, portanto, isto é uma preocupação que temos em mente. Bom, mas esta seca irá terminar. Mais cedo ou mais tarde, ela irá terminar. São as boas notícias. O que não irá terminar é a escassez. Portugal é um dos países do mundo que enfrenta escassez. E a escassez é definida não como uma situação temporária de falta de água resultante de umas condições meteorológicas, mas uma situação sistémica em que a procura de água se aproxima muito perigosamente das disponibilidades de água. Esse índice de escassez, essa escassez, pode ser caracterizada pelo índice, que é o chamado WAY+, ou WAY+, que, no fundo, faz um balanço entre as necessidades de água e as disponibilidades de água. É um índice que está a ser promovido pela União Europeia, que está a ser calculado para todo a Europa, mas o que nós fizemos aqui foi um cálculo mais pormenorizado desse índice. E temos aqui os resultados do índice, já vou explicar como é que chegamos a estes resultados, mas o que nós vemos é que a sul do Tejo temos valores, a sul do Tejo, aqui o sul do Tejo é mesmo o Rio Tejo, temos valores francamente elevados, da ordem dos 50% a 70%. 100% seria, digamos, a utilização completa de todos os recursos hídricos, deixando alguma coisa para necessidades ecológicas. O índice, o 100%, corresponde a 100% de uso, mas garantindo o regime de caudal ecológico. Enfim, não vou agora entrar em pormenor como é que se pode definir o regime de caudal ecológico, mas, portanto, valores de 50% e 60% já são valores bastante elevados. Temos aqui todo o Alentejo, o Algarve. No mapa vem aquela zona vermelha que é o Sorraia. Aqui o Sorraia, enfim, está um pouco acima do Algarve e do Sado e do Mira. Enfim, só mudou de cor porque passa os 70%, portanto não é muito relevante a cor, digamos assim. O relevante é ser 60 e tal %, ou 70%. Há aqui também um problema de dados no Sorraia, de avaliação das disponibilidades de água no Sorraia, que podem justificar este valor um pouco mais elevado. Portanto, este é o resultado final do projeto, e nós agora temos estes dados com mais pormenor por subbacia. O que estão aqui são as grandes bacias de cada região hidrográfica, mas há os dados mais pormenorizados. Portanto, de onde é que vem este resultado? Vem de um trabalho, do tal estudo de avaliação das disponibilidades hídricas atuais e futuras, e também das necessidades de água e aplicação do índice de escassez do EIMAS, que vem dado pela Agência Portuguesa do Ambiente, como já referi. E o que é que foi necessário fazer? Foi necessário, primeiro, avaliar as disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas com um pormenor elevado. E nós optámos por uma grelha de 1 por 1 km², portanto, e que abrangesse Portugal e Espanha. Muitas das nossas disponibilidades hídricas dependem das afluências de Espanha, portanto, nós tivemos que entrar por Espanha adentro. E, nesse sentido, eu julgo que foi um trabalho, enfim, com algum pioneirismo, porque abrangeu o país todo, com uma metodologia uniforme, e abrangeu também Espanha, que é muito importante para nós. O período analisado foi 1930 a 2015-16, não continuamos até 20 porque há problemas de falta de dados, provavelmente poderemos fazê-lo no futuro próximo, e consideramos também os cenários futuros de duas trajetórias de emissões de gases com efeito de estufa, a RCP 4,5 e a RCP 8,5. Depois também fizemos a avaliação das necessidades de água dos vários setores. Aqui fomos buscar os dados dos tipos de utilização de recursos hídricos do setor urbano e industrial, mas, infelizmente, os tipos de utilização de recursos hídricos da agricultura e pecuária não nos merecem confiança. E, portanto, foi necessário estimar, de forma secundária, esses dados. E, por isso, nós pegámos nos dados do recenseamento agrícola, e tivemos que esperar pelo recenseamento agrícola, porque o recenseamento agrícola é de 2019, mas foi publicado no início do ano passado,
depois discretizarmos os valores que estão nos dados de recenseamento agrícola, que estão por freguesia, em unidades mais pequenas, porque nós queríamos cruzar essa informação com a nossa tal grelha de 1 km por 1 km quadrado, e a partir da área regada, que é o que vem no recenseamento agrícola, nós estimamos as necessidades de água para rega em função dos tipos de rega que existem, das culturas regadas e por aí fora. E obtivemos então um valor de necessidades de água para rega que está a ser objeto de alguma controvérsia por parte do setor agrícola, mas que é esta informação, é esse debate que nós precisamos para aferir bem estes resultados. No nível da pecuária, nós tínhamos o número de efetivos pecuários da Direção-Geral de Veterinária e também multiplicámos por captações dos animais, a quantidade de água que cada animal bebe, e obtivemos também os valores de necessidades de água. E a mesma, no que respeita ao Golfo, foi feito um balanço hídrico para saber quais eram as necessidades de água dos campos de Golfo. Bom, isso tudo foi cruzado, integrado, e então obtivemos as necessidades totais de água que eu já irei apresentar. Tendo em conta depois as disponibilidades hídricas e as necessidades hídricas. Então tivemos que percorrer um segundo modelo que fez o cruzamento das necessidades com as disponibilidades, tendo em conta as infraestruturas de armazenamento que existem, concretamente as albufeiras, em Portugal e Espanha, e também os aquíferos, porque também os aquíferos também proporcionam esse tal armazenamento de períodos úmidos para períodos secos. Dessa informação toda, sai então o índice, o E+, que sintetiza esse balanço entre necessidades e disponibilidades, mas em que as disponibilidades dependem da capacidade de armazenamento das albufeiras, ou seja, da capacidade de eu transferir água dos momentos mais úmidos para os períodos mais secos. E é com base nestes resultados que a APA terá que agora que desenvolveu os planos de gestão de recursos hídricos, e nós todos, como sociedade, teremos que tomar as decisões mais acertadas para gerir esta situação. Os resultados estão aqui, aqui estão os resultados de valores observados da precipitação anual. O que é que se nota aqui é que já no passado nós temos um período muito longo, que é este período que está verde, de 1930 a 2015-16, são praticamente 100 anos, mas se nós dividirmos este período em dois períodos, 45-46 a 1980, portanto, digamos, desde meados do século passado até 1980, e depois, a partir de 1980, o que nós verificamos é que já estamos a sentir uma forte diminuição da precipitação, e que leva depois também a uma diminuição dos caudais e recargas de aquíferos. Depois, e aqui o que mostramos aqui neste mapa, ou nestes gráficos, é o resultado desta redução das disponibilidades hídricas já em escoamento total, que inclui aqui escoamento de rios e recargas. Portanto, o que nós vemos é que no Alentejo nós já sentimos nos últimos 30 anos uma redução do escoamento e da recarga à volta dos 30%. Pode ser que não seja 30%, pode ser que seja 20%, porque há aqui questões de dados, nós não temos muitos dados nos últimos anos, nós tentamos ultrapassar essa questão, mas pode ser que haja aqui alguma influência da falta de monitorização neste valor. Mas a tendência é claríssima, e esta é uma tendência também que se observa em Espanha, e, portanto, nomeadamente no Guadiana, que também tem disponibilidades provenientes de Espanha, a situação é também preocupante. Só aqui este mapa mostra só, estes gráficos mostram só como é que os valores da precipitação se distribuem entre escoamento e evapotranspiração. Mas eu passaria à frente, que não é muito importante. Como todos conhecem os cenários de alteração climáticas, estes são os cenários do ARC6, do Assessment Report 6, portanto, nota-se claramente aqui uma redução da precipitação no Mediterrâneo e na Península Ibérica, sobretudo no sul da Península Ibérica. Aqui temos o mapa um pouco mais alargado. Nós
Estes dados ainda estão disponíveis só ao nível de uma grelha grosseira a nível global, não existem dados regionais, portanto o que nós tivemos que utilizar foi dados regionalizados ainda do Assessment Report 5. E estão aqui os cenários previstos para o futuro, RCP 4,5, que diria que era um cenário realista, chamemos-lhe assim, e um RCP 8,5, que é um cenário mais pessimista, muito embora hoje em dia já não sei muito bem se o RCP 8,5 é tão pessimista como isso. Mas enfim, consideramos vários modelos e temos aqui o que se espera de redução da precipitação e do escoamento. Isto é de precipitação, o escoamento está aqui até ao final do século, que são essas barras a amarelo. E como se vê, enfim, no limite, nós temos reduções do escoamento no sul do país, no final do século, da ordem dos 50%. Assumindo que nós vamos conseguir estar um pouco aquém do cenário 4.5, eu recordo que os acordos de Paris prevêem um cenário que nós chamamos o RCP 2.6, e, portanto, o 4.5 já é para além dos acordos de Paris, teremos uma redução do escoamento da ordem dos 20%, esperemos que seja só 20%, e idealmente até teria que ser um pouco menos, 10% ou 15%. Bom, isto é a nível das disponibilidades de água, e obviamente que nós temos estes valores que eu apresento aqui, sob a forma de grandes bacias hidrográficas por bacias mais pequenas. Aqui é só uma pequena descrição da resolução da área regada que nós conseguimos com esse trabalho de discretização dos dados do recenseamento agrícola. E o resultado é que nós temos, neste momento, em Portugal, cerca de 561 mil hectares de área regada. Se virmos aqui no Sado e Mira, temos 80 mil hectares no Sado e no Mira, cerca de 110 mil hectares no Guadiana e cerca de 20 mil hectares no Algarve, e tem ali aqui os valores tem aqui os valores por pastagens permanentes, culturas permanentes e culturas temporárias. Ora bem, agora, estes são, portanto, as necessidades de água. Deixa-me só aqui apagar aquilo. Aqui esta coisa que eu entusiasmei. Estas são as necessidades de água captadas em cada região hidrográfica, mas eu iria me focar no Sado, no Alentejo e no Algarve. Portanto, temos aqui então um gráfico que são os gráficos que eu apresentei anteriormente, mas só respeitando ao Alentejo e Algarve. Portanto, temos volumes captados no Sado e no Mira à volta dos 500 milhões de metros cúbicos por ano, no Guadiana à volta de 750 milhões de metros cúbicos por ano e no Alentejo um pouco inferior a 200 milhões de metros cúbicos por ano. O grande contribuinte para estes volumes captados é a agricultura, que é essa barra verde que vem aí. O urbano também tem alguma expressão, um bocadinho de expressão, e depois o turismo, sobretudo ali no Algarve. O turismo aqui são campos de golfe. A nível das origens, são esses gráficos que vêm aí do lado direito. Nós temos, enfim, a azul origens superficiais e a laranja origens subterrâneas. Na RH6 e 7 temos, sobretudo, águas superficiais, e no Algarve as águas subterrâneas têm um papel relevante. Agora, quando cruzamos a informação das necessidades de água, que são as barras que vêm neste gráfico, com as disponibilidades de água garantidas
em 95%, tendo em conta a capacidade de infraestruturas, a capacidade de armazenamento que as infraestruturas que existem oferecem, nós vemos que são os losangos, nós vemos que para certos cenários nós já estamos a chegar a uma situação, sobretudo na RH 6, portanto, Sá de Mira, 7, que é o Guadiana, incluindo Espanha, aqui tem Espanha, e 8, o Algarve, nós já vemos que os cenários, sobretudo para o RCP 8,5, de disponibilidades hídricas para o futuro já são insuficientes para satisfazer as atuais necessidades. Isso é uma análise muito rápida, mas nós o que fizemos então foi simular em pormenor as infraestruturas de armazenamento em todas as bacias do país, mas agora faço aqui um foco só para o Sá de Mira, Algarve e Guadiana. Portanto, aqui a estrutura, digamos, do sistema de recursos hídricos superficial destas bacias. Também há os aquíferos, nós também incluímos no nosso modelo. Portanto, o modelo foi calculando, foi alocando a água em função das necessidades de água e em função das disponibilidades de água armazenada nos vários sistemas aquíferos, albufeiras e existentes nos cursos de água. O resultado disso foi percebermos claramente onde é que há falta de água, com que frequência que essas situações de falta de água ocorrem, e isso tudo é sintetizado no tal o índice UEI+. E lá está o resultado do índice UEI+, que eu apresentei há pouco. Portanto, este índice é um índice que tem os usos de água menos os retornos, portanto, isto é um índice relativamente complicado de calcular, porque a água que é utilizada e que depois de ser utilizada volta ao sistema, essa é contabilizada como disponibilidade de água ajusante da primeira utilização. E os recursos hídricos disponíveis renováveis são definidos em função da capacidade de armazenamento existente e também dos volumes de água que são alocados para a manutenção de ecossistemas saudáveis. E aqui estão os resultados que referi. Portanto, o último slide meu, para cumprir o tempo que me foi alocado, é chamar a atenção de que este estudo é um estudo que se esforçou por apresentar resultados e estimativas resultantes de uma única metodologia, portanto, são valores que podem ser comparáveis entre si, porque aplicou-se de forma consistente a mesma metodologia a todo o país e procurou-se que o âmbito espacial e a sua resolução espacial, tem ali um erro, não é especial, é espacial, fosse adequado para a gestão de água. Portanto, temos a tal grelha de 1 por 1 km² e incluímos Espanha nas nossas cálculos. Há muito que eu defendo que nós devemos saber tanto sobre os recursos hídricos em Espanha como os nossos próprios vizinhos em Espanha. Temos aqui uma plataforma de informação e de modelação operacional que permite aperfeiçoar estas estimativas, e isso é importante. Sabemos perfeitamente quais são as lacunas de dados que existem. Há algumas lacunas que estão a nível da disponibilidade de água, sobretudo porque as redes de motorização, a partir dali de 1995, sofreram grandes cortes fruto das restrições orçamentais, mas depois há uma grande falta de informação ao nível dos usos da água, sobretudo ao nível da agricultura. E isso é uma pecha que o país tem, que tem que necessariamente ultrapassar para que nós possamos gerir melhor a água. Para nós possamos, digamos, não aplicar a metodologia que aplicámos, que foi estimar de forma indireta os usos de água. Nós não sabemos mais ou menos bem as áreas regadas, não sabemos bem as dotações de rega, não sabemos muito bem sobre as eficiências do uso de rega, e a grande discussão que estamos a ter com o setor agrícola é essa, porque não concordam com os valores que nós assumimos, e também não sabemos se a quantidade de água aplicada à rega, de onde é que vem. Ou seja, não sabemos em pormenor e com o rigor necessário se é de origens superficiais ou de origens subterrâneas. Nos grandes perímetros agrícolas nós sabemos, obviamente, isso sabemos, mas depois há uma quantidade imensa de perímetros privados, da agricultura privada, que nós não temos bem a noção se são de pequenas charcas, se a água provém de pequenas charcas, pequenas açudes, ou se vem de furos que são realizados. Isso tem que ser
rapidamente ultrapassado. Mas eu julgo que temos aqui a base para uma boa discussão e para uma consciencialização sobre as alternativas de desenvolvimento e de adaptação às alterações climáticas que enfrentamos como sociedade. E com isto eu terminava aqui e obviamente depois terei disponibilidade para responder às perguntas que esta apresentação tenha suscitado. Muito obrigado. Obrigada ao engenheiro Rodrigo Proença de Oliveira por esta apresentação. Iremos prosseguir então no nosso programa, depois no final teremos então um espaço de debate para que os participantes possam colocar as suas questões. Eu volto a relembrar que os participantes podem ir colocando essas questões no chat ou através do ícone da QIA. E depois no final iremos fazer uma revisão dessas questões e os nossos oradores terão então a possibilidade de ir respondendo. Eu passaria então agora a palavra ao Joaquim Brandão Pires, ao Dr. Joaquim Brandão. Eu vou só fazer uma breve apresentação, ele irá fazer uma apresentação sobre o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Algarve. Fazendo aqui uma pequena nota biográfica, o Dr. Joaquim Brandão Pires é licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa, pós-graduado em Métodos Quantitativos Aplicados à Economia pelo Instituto Superior de Economia também da Universidade Técnica, e tem o curso avançado de Gestão Pública pelo Instituto Nacional de Administração. Atualmente é doutorando em Gestão e Economia de las Pymes pela Universidade do Elva. Foi docente na Universidade do Algarve, na Faculdade de Economia, entre 85 e 2002, e também na Escola Superior de Educação entre 2013 e 2005. Entre 2013 e 2018 foi consultor para vários projetos a nível nacional e internacional. Foi ainda diretor regional da administração autárquica na CCDR Algarve, diretor regional do Algarve no Ministério da Economia, vice-presidente da CCDR Algarve, responsável pela elaboração e negociação do Programa Operacional do Algarve, do CREN, e foi também diretor delegado na Delegação do Sul do Instituto Portuário dos Transportes Marítimos. Atualmente, e desde maio de 2018, é primeiro secretário da Comunidade Intermunicipal do Algarve. Portanto, passaremos então à apresentação do Dr. Joaquim Brandão Pires. Tem a palavra a partir de agora. Obrigado. Grande apresentação. Foi o secretariado, com certeza, que enviou esse currículo todo. Enfim, a idade tem este efeito de criar currículos grandes. Agradecer à Sara Correia, à moderadora, à Zero, ao Luís Palme e à Anabela Santos de Almar pelo convite, à Inês Cardial, que é a parceira deste projeto e financiadora, aos 99 participantes que estão neste momento inscritos a presenciar este webinar. Começar por dar os parabéns ao engenheiro Rodrigo Proença de Oliveira pela apresentação feita, extremamente interessante o estudo que foi apresentado para o Algarve, para o Alentejo e para o país todo, para a comunidade científica. Eu vou então partilhar a tela Penso que já está. Vou pôr em modo apresentação. Estão a ver, não estão? Sim, sim, neste momento já estamos a ver. Neste momento já estão a ver, pronto. Então, vamos então começar. E vou começar por exatamente pelo que me foi pedido. O meu caderno de encargos, feito pela doutora Anabela Santos, pediu-me exatamente isto para vir aqui hoje. Uma intervenção de 15 a 20 minutos, com a nossa visão da situação, as medidas previstas no PIAC e como é que estão a ser aplicadas. É exatamente isto que vou tentar responder. Portanto, do PIAC vou tentar expurgar tudo o que não é que tenha que ver diretamente com recursos hídricos e vou-me centrar na questão dos recursos hídricos. Penso que não vou fazer nenhuma apresentação de cariz científica, uma dimensão mais política do que esta entidade, a Comunidade Intermunicipal do Algarve, está a tentar desenvolver e levar a cabo com os 16 municípios que a compõem.
A AMAL, portanto, como disse, antes de ser comunidade intermunicipal, já era Associação de Municípios, é a mais antiga do país. Neste momento há 23 comunidades intermunicipais. Este é o nosso site e projetei porque aqui vou encontrar quase toda a informação que eu vou aqui apresentar e que está disponível. A configuração já não é exatamente esta, mas é muito próxima desta. Aqui se for ao nosso site, nas atividades, a primeira entrada não é alterações climáticas, mas sim ambiente. E dentro do ambiente, depois de clicarem, é que tem a entrada alterações climáticas e tem mais duas, áreas protegidas e eficiência hídrica, que são 3 grandes áreas de trabalho de cada casa. Portanto, as alterações climáticas por via do PIAC, as áreas protegidas, porque neste momento somos responsáveis pela cogestão também do Parque da Ria Formosa e do Sapal de Castro Marinho, é outra área de trabalho, e a eficiência hídrica é uma medida que eu já falarei há pouco, que estamos a executar por via do PRR, também uma medida com eficiência hídrica e, portanto, envolve-nos fortemente, envolve recursos, envolve técnicos e, portanto, essa é a configuração. Se chegarem, portanto, por aqui e entrando nas alterações climáticas, toda a documentação, todos os relatórios, que eu já falarei mais à frente, podem descarregá-los, podem aceder a eles. O PIAC foi feito essencialmente para melhorar, desde logo para melhorar o nível de conhecimento do nosso sistema climático, do Algarve, que era relativamente reduzido, sobretudo havia quase uma separação entre, especialmente a universidade, os técnicos, quem se preocupava com as questões do clima e quem se preocupava com as questões do desenvolvimento. O PIAC teve esse objetivo de tentar juntar estas duas áreas do conhecimento e tentar integrar os elementos climáticos e os decorrentes das alterações climáticas nas políticas de ordenamento, nas políticas de desenvolvimento, e foi desenvolvido este PIAC com base nestes 10 setores que aqui aparecem, gestão de recursos hídricos, e depois cada um destes 9, que eu falarei também mais à frente, quando apresentar os relatórios específicos para cada um destes setores. A metodologia para elaborar o PIAC já ainda há pouco foi referida pelo professor Rodrigo. Na altura, o que tínhamos disponível não era o sexto relatório do IPCC, como foi apresentado, era o quinto. Não são muito diferentes, porque são tendências pesadas, digamos assim, e os cenários, porquê? Porque portanto, isto é um plano de adaptação às alterações climáticas e vamos adaptar aqui com base em determinados pressupostos, em determinados cenários de evolução. É essa a metodologia que foi utilizada, é esse o trabalho que foi feito, e nesses cenários utilizámos o IPCC das Nações Unidas e, em particular, o que vai aparecer à frente, 2 cenários, o RCP 8.5 e o RCP 4.5, tal como o professor ainda há bocado também utilizou no trabalho que apresentou. Os principais impactos das alterações climáticas que foram analisados por este PIAC e que está em curso, já faço daí a pouco o ponto de situação, e que foram analisados com maior profundidade, e o que tem mais impactos, digamos assim, quer no desenvolvimento do território, é o aumento das temperaturas, as cheias e inundações pluviais, os fatores climáticos combinados, a disponibilidade hídrica, a sua diminuição, é o fator neste momento mais preocupante, e a subida do nível médio das águas do mar, não tão imediato, mas mais imediato. A metodologia geral, eu vou procurar acelerar nesta fase, para depois me centrar mais na parte dos recursos hídricos. Portanto, esta é para ficar com uma visão mais global sobre o plano, como é que ele foi elaborado e a metodologia que utilizou. Depois centro-me um bocadinho com mais pormenor, quando entrar nos recursos hídricos,
que é um pouco mais à frente. A metodologia geral seguida, em termos sequenciais, foi esta: identificação e avaliação das vulnerabilidades atuais, as vulnerabilidades futuras, com base nos cenários que eu ainda há pouco falei, identificação de opções de adaptação da região a esses cenários, avaliámos posteriormente as opções que estavam em cima da mesa, que estavam listadas, depois a integração dessas opções de adaptação e os planos de monitorização e depois, propriamente, a elaboração do plano do PIAC. Foi um processo altamente participativo, envolveu centenas, milhares de pessoas, todo este processo. Eu depois já vos digo mais à frente também quem é que esteve envolvido, mas teve esta sequência de passos. Começámos por discutir os cenários climáticos e vulnerabilidades atuais, em novembro de 2017, foi quando tudo isto começou. Uma auscultação alargada dos stakeholders sobre as vulnerabilidades atuais, março de 2018, sobre as vulnerabilidades futuras e adaptação, o que é que teríamos que fazer. Quando falo aqui dos stakeholders, falamos de todos. Das pessoas dos transportes, dos agricultores, dos pescadores, das pessoas do turismo, enfim, toda a universidade, enfim, todos foi, de facto, um envolvimento muito grande. Depois houve um workshop também muito participado para a criação da visão estratégica e caminhos de adaptação. Depois houve um outro workshop para escolher os caminhos. Tudo isto era documentado com muitos drafts, com muitos elementos de trabalho que depois eram profusamente discutidos com todos os participantes, desde logo os 16 municípios e com equipas de cada um dos 16 municípios. Em março de 2019 foi aprovado formalmente o plano, o PIAC, dos 16 municípios em Conselho Intermunicipal, e depois em junho houve uma grande apresentação em Gambelas, no polo da Universidade do Algarve, que teve, enfim, que foi um momento também alto da apresentação desse plano. Depois veio o Covid, como toda a gente sabe, mas já falamos a seguir. A estrutura do plano, propriamente dita, como é que ele está para os vários setores, para os 10 setores que foram trabalhados especificamente para as questões gerais. Para cada setor foram definidas opções estratégicas, para cada desses setores, e para cada opção estratégica foram definidas medidas a implementar. Este PIAC tem incluídas 100 medidas que é importante, ou se considerou importante, serem desenvolvidas na região nos próximos anos. E, portanto, de acordo com esta estrutura. Em termos de projeção, em termos de cenário, é um pouco, não vou entrar em pormenor, até porque não sou cientificamente da área, mas quem os apresentou são pessoas de enorme valia, e os cenários não são muito diferentes dos que foram apresentados anteriormente, de acordo com estejamos no RCP 4.5 ou no RCP 8.5, assim temos várias alterações. Em todas elas, a precipitação a decrescer fortemente, a decrescer 1%, 9,87%, a decrescer 10%, 12%, a decrescer 8%, 22%, de acordo com o período temporal que estamos a falar. Isto em relação a médias mensais reportadas ao histórico que ocorreu entre 1975 e 2011. A água disponível vem também um pouco de encontro ao que o professor, na intervenção anterior, apresentou. De facto, é uma situação preocupante, obviamente mais preocupante se considerarmos o cenário 8.5, mas também de veras preocupante com o cenário 4.5. Aliás, atualmente é já bastante preocupante, porque temos aqui no índice de exploração de água, temos aqui esta tabela, a vermelha, sem stress, com stress hídrico moderado, com stress severo e com escassez, e nós já vivemos uma situação de stress severo, sempre. E provavelmente podemos caminhar para a escassez em termos técnicos, para este conceito e, portanto, é uma situação preocupante. Estão aqui as disponibilidades. Este azul cá de cima é o STR, que são os rios não captados, é águas que não estão disponíveis, mas tem que ser considerado como recurso hídrico, mas, de facto,
enfim, é uma situação de veras preocupante se projetarmos no horizonte deste plano, que é até ao fim do século, portanto, até 2100. As medidas que foram apontadas, e agora sim, interessa, e podemos depois fomentar a discussão daqui para a frente, depois de eu terminar a apresentação, as medidas que foram consideradas por stakeholders, por toda a gente que participou na elaboração deste plano. Desde logo, melhorar as políticas atuais, diminuir as perdas na rede de abastecimento, isso foi consensual, diminuir as águas, as necessidades de água nos espaços verdes urbanos e encontrar também alternativas, mas também diminuir esses próprios espaços, foi uma das primeiras medidas de grande consenso. Central de salinização, outra que foi apontada, uma que foi apontada como solução para aumentar os recursos hídricos. Para tudo isto foram apontadas vantagens, desvantagens, custos, tudo matéria de discussão, obviamente. A reutilização de águas residuais, fortemente, praticamente, com muitas vantagens, outra das medidas. Paisagens de retenção de água, de grande importância, com pequenos açudes, bacias de retenção, reservatórios, a própria configuração do relevo. O PROT Algarve, que há uns anos, e não sei se ainda terá, mas tinha identificado as zonas de infiltração máxima, que eram fundamentais para encher os recursos das águas interiores e, portanto, havia uma preocupação muito grande em esses pontos estarem absolutamente limpos e protegidos e portanto, estas paisagens de retenção de água vêm nesse sentido, que se chama também plantar água, ao fim e ao cabo, criar condições para que as águas subterrâneas continuem, que já está com alguns problemas devido também a seus níveis baixos de intrusão salina e outro tipo de problemas, mas é outra das medidas que foram apontadas no PIAC. Construção de barragem foi outra das medidas apontadas, em particular, o que esteve mais em cima da mesa foi esta, da FOPAN, portanto, na zona do Nordeste, no Nordeste Algarvio, zona do Sotavento, acima de Odeleite, portanto, a ribeira da FOPAN. Também esteve mais numa perspectiva de retenção para evitar as cheias que ocorrem em Tavira, sobretudo, a possibilidade de uma barragem mais pequena em Alportel. Portanto, é outra das que foi discutidas no âmbito da discussão deste plano. Diminuir as áreas agrícolas irrigadas foi uma medida não avaliada e equacionada com os participantes, isto por várias razões. Eu acho que se fosse hoje, era com a discussão pública do abacate e culturas do género, eu julgo que não se teria abandonado esta vertente. De qualquer maneira, eu penso que uma das razões que fez com que não se avançasse muito, por lado da dificuldade de aprofundar e de obter alguns dados, também como ainda há pouco foi dito, mas sendo o Algarve uma região excessivamente turística, achou-se que estar a penalizar outras atividades como a agricultura e a importância que a agricultura pode ter e enfim, uma certa intenção política de voltar a ter algum peso na agricultura, penso que acabaram por consensualizar, ou pelo menos a maior parte, chegar à conclusão que esta possibilidade de diminuir as áreas agrícolas irrigadas não valia a pena ser analisada no âmbito do PIAC. E, portanto, é por isso que acabou por não faz parte. Essa avaliação, ela está lá identificada, as questões da agricultura estão lá todas, em termos de conhecimento científico, em termos da situação existente, mas em termos de medidas concretas, vamos diminuir quanto e que áreas da agricultura, isso não consta do PIAC. Depois, há caminhos para a implementação de cada uma destas medidas que ali foram identificadas, umas a mais curto prazo, outras a mais médio e mais a longo prazo.
desde logo melhorar a eficiência hídrica, implementar técnicas de retenção de água, a reutilização de águas residuais, são desde logo, podem começar desde já, estão a começar, eu já falo um pouco mais à frente, outras a maior prazo, nomeadamente a construção de nova barragem, e a própria central de desalinização foi apontada aqui na altura por stakeholders lá para as Calendas. E, portanto, é que aparece aqui nesta parte, nesta linha de cima. E, portanto, diminuir a área agrícola irrigada não foi considerado. O plano, basicamente, é esta visão, é o que se pretende com isto, a tal importância do conhecimento científico e de melhorar as práticas de adaptação às alterações climáticas. O plano consta do seguinte, é por isso que eu ainda há bocado, no início, vos falei ali do nosso site e de onde é que queríamos buscar isto tudo. O plano, que tem a síntese dos resultados, tem as tais opções estratégicas, tem as medidas, o plano da globalidade, é um documento ainda bastante volumoso, que pode ser descarregado. Tem um anexo também bastante volumoso, tem uma descrição detalhada com as 100 medidas, como é que elas podem, os prós, os contras, os custos, os não custos, quem é a responsabilidade, de quem é a responsabilidade da sua execução, ou quem deverá ser a responsabilidade da sua execução. E depois tem 10 relatórios setoriais que também podem descarregar e que aprofunda cada um destes setores. Portanto, os recursos hídricos, vulnerabilidades atuais e futuras, a agricultura, a economia, em que mete todos os restantes setores económicos, incluindo o turismo, a biodiversidade, as zonas costeiras e mar, a saúde humana, a energia, as florestas, a segurança de pessoas e bens, transportes e comunicações. Foi em torno destas 10 áreas que se trabalhou. Estas 10 áreas produziram relatórios específicos sobre o que deve ser feito e qual o ponto de situação em relação às alterações climáticas no Algarve. A equipa foi uma equipa extensa, a coordenação geral foi do professor Filipe Duarte Santos, e que teve, não foi só a coordenação geral, ele esteve sempre presente, não houve daqueles workshops que ali mencionei, ele esteve praticamente em todos, mas o mais operacional foi o Luís Dias, também na Faculdade de Ciências de Lisboa, foi toda esta equipa. A Universidade do Algarve teve um papel também muito importante, especialmente nas zonas costeiras, através da professora Cristina Veiga Pires, a Bentley, também, e depois na animação, na participação, que foi essencial, tivemos o Instituto de Ciências Sociais, também da Universidade de Lisboa, com a Carla Gomes, o João Morato e a Luísa Schmidt, que conseguiram efetivamente pôr e envolver muita gente e pôr as pessoas a participar e enfim, essencialmente a participar, a dar sugestões, a fazer críticas, enfim, e que acabaram por marcar muito este plano de intermunicipal de adaptação às alterações climáticas. A continuidade, como é que estamos agora? Entretanto, há um conjunto de trabalhos que estão a ser feitos, desenvolver este segundo sistema de monitorização, está quase concluído. O aconselhamento de aplicação. Isto está em fase de constituição, é isso que aparece aqui no título. O Conselho de Acompanhamento ainda não foi totalmente constituído, ainda não foi formalizado, mas pretende que seja uma grande participação da sociedade civil, de associações, de pessoas até individuais, da universidade e das entidades. Procura-se que seja, para quê? Para desenvolver um sistema de monitorização do próprio PIAC, que faça a sua revisão e atualização regular e faça o seu aconselhamento na aplicação das medidas que lá estão previstas. Estas discussões que vamos tendo sobre cada uma das coisas que lá estão, eu aqui só falei da água, mas tem imensas coisas, tem floresta, tem imensos setores, mas todos esses queremos envolver o mais possível a sociedade do Algarve, e não só, que seja relevante para acompanhar este plano. Em concreto, estamos a desenvolver três grandes projetos. Um deles é este, do AWK, de adaptação com conhecimento às alterações climáticas, que estamos a operacionalizar essa monitorização que ainda há pouco falava do PIAC-AMAL,
Estamos a desenvolver um conjunto de práticas e trocar conhecimentos com outras experiências. Estamos a capacitar-nos tecnicamente. Quando digo capacitar-nos, falo sempre em nome dos 16 municípios, que é o que está em causa. Há muitas ações de sensibilização e divulgação. Isto é um site que tínhamos e que estamos a reestruturá-lo para albergarmos toda esta matéria ambiental, da AMAL. Como disse há pouco, e que ia falar agora, assinámos um contrato de financiamento com o PRR, com a Estrutura de Missão Recuperar Portugal, e estamos a gerir 35 milhões de euros para, no âmbito do Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, a SM1, medida 1, que é reduzir perdas de água no setor urbano. Basicamente, é isso que estamos a fazer. Já abrimos um primeiro aviso, já selecionámos candidaturas, estamos a avançar fortemente com esta tentativa de reduzirmos estas perdas de água. Fizemos um estudo que a Comissão Europeia já nos tinha apontado e contratámos o LNEC para fazer esse estudo para identificar onde é que ocorrem as principais perdas de água urbanas. Ela analisou os vários sistemas dos 16 municípios, são mais que 16 sistemas, porque o OLE subdivide-se noutros, 19 sistemas. Foram analisados 19 sistemas, visto que tipo de perdas é que há, o que são perdas reais, o que são perdas aparentes, onde é que estão os problemas, e portanto esse trabalho vai ser apresentado amanhã ao Conselho Intermunicipal, que temos Conselho Intermunicipal, e às entidades de hoje vai ser apresentado agora no dia 5 de julho, portanto para a semana. E, portanto, temos metas muito concretas de reduzir o volume de perdas e é nisso que estamos a trabalhar aqui. Os municípios praticamente do PIAC, alterações climáticas, o que estão a trabalhar neste momento é essencialmente nisto, na redução das perdas. As outras medidas, há outras entidades, há outras... Há uma outra área que estamos a trabalhar, é muito no nível da formação para os municípios, que aliás já estávamos, mas que agora a Lei de Bases do Clima veio também impor que os municípios desenvolvam planos municipais de ações climáticas, para além da adaptação também incluam a mitigação. E portanto nós estamos a trabalhar com os municípios no sentido de os preparar para responder a esta necessidade que decorre da Lei de Bases do Clima, que aqui aparece assinalada. 2 ou 3 questões quase para alimentar eventuais discussões para a frente, que são as questões polémicas que são discutidas na região e que chegam aos municípios e que todos nós temos, que, enfim, temos a opinião ou mais fundamentada ou mais emotiva, mas que são os temas que são polémicos. A questão da construção da barragem da Fopana, eventualmente outras, como ainda há bocado falou, do que lá aparece. Esta não vinha no PIAC, não foi identificada. A captação de água do Guadiana, Pomarão, apareceu depois, apareceu no Plano de Eficiência Hídrica e que está a ser equacionada pelas águas do Algarve e tem uma assessoria do professor Carmo Rodrigues, que é quem está a desenvolver este projeto, esta linha de projeto. A Central de Desalinização é outro projeto que ainda não há muitas informações, não há localização, acho eu. É também um projeto de águas do Algarve. Outra questão muito polémica é com as culturas agrícolas intensivas em água, como o abacate. Está a levanta sempre uma onda de discussão grande na região, que também chega aos municípios. Quer de pessoas em geral, quer dos próprios agricultores de outras culturas que começam a sentir escassez de água por via desta cultura do abacate. E, portanto, é outro problema que temos sempre na ordem do dia em termos de discussão. A utilização da água pelo Golfo é sempre outro tema que está sempre em cima da mesa e que não deixa de chegar aos municípios e que nos chega. E espero que aquele conselho para a implementação do PIAC seja criado. Houve aqui este compasso de espera que nos fez esperar todos por uma série de coisas, mas agora penso que vai ser rapidamente e, portanto, este tipo de discussões podem passar muito por este
é uma coisa mais... um bocado dar continuidade ao grande envolvimento que houve na elaboração do PIAC. As tarifas da água é um tema que está na ordem do dia e que também levanta discussão, em especial para os municípios. As tarifas da água, aqui vários conceitos misturados, o preço da água, o valor da água, o custo da água e tudo isso vale a pena. Eu, por acaso, trouxe aqui uma coisa que é o meu recibo da água deste mês. O meu recibo da água deste mês, que é da Tavira Verde, que é onde eu vivo. Eu acho que podemos falar de muita coisa da água, agora, ninguém pode dizer que a água é cara. Eu tenho uma família, neste momento, 3 pessoas, nós de abastecimento de água, propriamente dito, no mês, pagamos 12 euros. 11 metros cúbicos, que é o padrão normal Isto levanta problema. Já está aqui um problema, do meu ponto de vista, que é misturar a tarifa da água com a recolha dos resíduos sólidos urbanos, o que, de certo modo, dissimula para o consumidor um pouco o custo efetivo da água. Depois eu acho que, enfim, como economista, então, quando há escassez de um bem, e a água é um bem económico, há muito tempo, quase nos primórdios da economia, é que se podia chamar um bem livre, é um bem económico e o primeiro sinal é através do preço. Quando há escassez, o primeiro sinal é através do preço. E o preço da água, do meu ponto de vista, está muito, muito, muito baixo e não dá esse sinal ao consumidor. Até que tem outro problema, que é o seguinte, que eu também gostava de, eventualmente, discutirmos um pouco. Ainda há pouco, não há muito tempo, há pouco, à hora do almoço, encontrei uma arquiteta e perguntei-lhe como é que estavam os projetos de arquitetura, se começavam a ter preocupações de poupança de água. Eu disse-me que sim, quer dos portugueses, quer de casas dos estrangeiros. Ela diz que cada vez tem mais projetos nos telhados, com poupança de água, voltar às velhas cisternas, voltar a não sei o que mais. Mas falou-me, por exemplo, está a desenvolver um grande projeto no âmbito da promoção da habitação, do primeiro direito, que muitos de vocês conhecerão, e ela diz que é extremamente difícil justificar essas redes pluviais pelo seguinte, que ela tem que demonstrar a viabilidade económico-financeira dos investimentos feitos. E dado o preço da tarifa da água e o investimento que ela tem que fazer para captar a água da chuva, não consegue fazer essa demonstração que o investimento compensa financeiramente. Estou a falar só na ótica financeira. Mas que eles pedem para mostrar a viabilidade económica ou financeira do investimento que vai ser feito. Porquê? Porque a tarifa da água é extremamente baixa. Isso é de tal maneira preocupante que eu vejo alguns técnicos ligados alguns deles a empresas municipais, quando lhes falo da necessidade, agora pronto, apareceu o PRR e estamos a recuperar redes, estamos a comprar não sei o que mais, mas dizem-me com uma grande facilidade, para que gastar 10 milhões se eu só perco 100 mil euros em água? É que se transformar isto tudo em dados financeiros, tem este grande problema. O preço da água está extremamente baixo quando comparado com os investimentos que têm que ser feitos para comprar. Portanto, a lógica não pode ser económica, nem pode ser financeira, tem que ser mais que isso. Mas, apesar disso, eu acho que a tarifa da água, aliás, a ERSAR já tem vindo, a nova presidente da ERSAR já tem vindo a dizer isso, e eu ainda antes dela, já defendia aqui com os municípios, acho que tem que haver um sinal para o mercado, para além das campanhas que fazemos, e fazemos muitas, com as escolas, com os turistas, com a população, no sentido da poupança de água, tem que haver um aumento, porque a água não é um produto homogéneo. A água é diferenciado. Eu acho que acima do que é razoável, olha, do que eu consumo, por exemplo, 11 metros cúbicos, 12 metros cúbicos, 15 metros cúbicos por mês, eu acho que pode levar um salto o preço da água. Pode e deve. Eu penso que, por exemplo, nós temos aqui no Algarve um problema enorme. Não querendo interromper. Estou mesmo a acabar. Sim, é só porque temos que guardar algum tempo para o espaço de debate. Eu pedia-lhe só que fosse sucinto e que concluísse, entretanto. O turismo enfim, os hotéis já começam a fazer algumas coisas, nos autocolismos já começam a utilizar
não águas puras como nas torneiras, já tem uma rede própria para isso, mas as pessoas usam e abusam da utilização da água. Muitos vêm para aluguer de habitats, alojamento local, ou para os hotéis, ou enchem banheiro, enchem não sei como é, e portanto eu penso que quando a água, o consumo de água ultrapassa um determinado montante, eu acho que a tarifa tem que subir, Se for até um valor razoável, é social, é um determinado valor. A partir do momento em que passa para o abuso, acho que tem que subir e bastante para dar esse sinal à sociedade. Já acabei. Obrigado. Ok, sim, senhora. Obrigada ao Dr. Joaquim Brandão Pires. Eu agradeço a sua intervenção, bem como a intervenção anterior do engenheiro Rodrigo Proença de Oliveira. Agora teremos um espaço em que eu irei colocar perguntas. Aliás, se os oradores tiverem a possibilidade de ir também vendo aquilo que está no nosso chat e no QIA para irem percebendo quais são as principais questões aqui a ser colocadas pelos nossos participantes, até porque foram duas intervenções muito, muito interessantes e que nos trouxeram aqui alguns elementos importantes e que geram sempre alguma controvérsia e discussão, daí já termos aqui uma série de questões a serem colocadas. Nós vamos ter sensivelmente até às 16h15, talvez podendo alargar um pouco mais, mas não nos alargando assim muito, para que os nossos oradores possam responder a algumas questões. Só referir que os participantes terão, a partir dos nossos oradores, não se irão opor a essa questão, de partilhar as suas apresentações pelos nossos participantes. Esta sessão também vai ficar disponível no Facebook da Zero, da Almargem. Nós vamos disponibilizar este vídeo para todos aqueles que tenham interesse em ver. Agora, passando aqui às questões, elas são mais que muitas, eu vou tentar aqui ver mais ou menos aquelas que são mais pertinentes e mais frequentes, começando aqui no nosso QIA, porque no chat às vezes é um bocadinho mais difícil de controlar as questões, mas aqui para o engenheiro, para o Dr. Joaquim Brandão Pires, temos aqui uma questão relativamente à inexistência de dados rigorosos sobre os consumos agrícolas e as águas subterrâneas, bem como as perdas nas redes públicas de água. Havendo verbas do PRR, pergunta aqui uma participante, porque é que não é posta em prática com urgência a medida de conhecimento dos consumos e de controle destas perdas de água? Eu penso que, entretanto, já terá dado nota de que o PRR tem verbas e que já está a ser feito o trabalho nesse sentido. E aqui também acrescento eu uma questão, se a AMAL tem alguma noção do impacto que os projetos que estão agora a ser financiados no âmbito do PRR, que impacto é que esses projetos terão na redução das perdas no setor urbano? Se tem uma ideia do valor, sensivelmente. Temos, obrigado. Temos, de facto, eu quando disse do desconhecimento da situação, e foi um dos objetivos do PIAC, era aumentar esse conhecimento. À partida, quando começámos o PIAC, havia um desconhecimento muito grande. Neste momento a situação está melhor. A própria APA, o próprio Plano de Eficiência Hídrica do Algarve trabalhou muito nesse sentido e, pronto, em relação, e afetámos verbas de facto à recuperação de redes, cada projeto que entra é avaliado em função da capacidade de redução das perdas. E, portanto, neste momento o que foi aprovado foi mais para contadores, para medidores, para esse tipo de instrumental. A segunda fase das primeiras candidaturas já estão a entrar e já estão a ser analisadas. O que temos de facto, e que, como lhe disse, será apresentado amanhã e dia 5, é por município, onde é que estão as principais perdas e onde é que estão as principais perdas de água. Agora, eu acho que a tarifa tem que cobrir, mais uma vez, o custo da água. Tem que cobrir, nomeadamente, a reparação de redes, porque agora houve aqui um apoio extraordinário, mas no futuro a tarifa que é cobrada tem que dar para isso, tem que dar para a manutenção das redes.
havia aqui outra questão que ainda há pouco eu ia responder, que vi aqui pois, de facto, pronto, era em relação de facto não foi prevista pelo Alice Pisco. Pergunta como é que não foi no PIAC abordada a questão do aproveitamento guadiano. De facto não foi, mas o que está a ser feito, e não foi, portanto apareceu depois. Também, enfim, nem todas as soluções possíveis, não sei porquê, mas não apareceu. Ninguém levantou essa questão. Mas, de facto, apesar de se falar muito da desalinizadora, apesar de se falar muito da barragem, a única coisa que está em curso, a que depende da AMAL, é a eficiência hídrica. É corrigir as perdas, é remendar os buracos, é encontrar soluções para reduzir as perdas. Depois há uma coisa que a AMAL está fortemente envolvida, e destas medidas todas é que está mais avançada, já vai em 6 ou 7 casos, e a curto prazo vão ter novidades disso, que é a reutilização das águas residuais. Houve aqui um atraso, que é um problema, que havia muitas águas residuais, que tinham intrusão salina também forte, e que houve que despestar e resolver essa situação, mas neste momento já temos 6 ou 7 projetos, um deles está de Vila Real, já está mesmo a avançar, e os outros, muito curto, para Lolé, Portimão, claro, muitos outros vão começar, e praticamente grande parte dos campos de golfe, que é outra das questões polémicas que eu ainda há bocado, passam a ser regados por águas residuais. Não é apenas dos salgados, que neste momento já é, e passa a ser, muitos outros campos de golfe passam a utilizar água residual tratada. Os especialistas, enfim, preferem que seja canalizado para estes dois fins, para o golfe e para as lavagens públicas, para os jardins públicos, para as estradas, para as... A agricultura, há quem defenda, mas estão um bocado renitentes por causa de eventuais problemas que possam surgir, posteriores, como surgiram com os pepinos da Espanha a partir da Alemanha, enfim, porque podem-nos imputar problemas aos produtos agrícolas e, portanto, enfim, o setor da agricultura não é muito favorável por esta via. Não quer dizer que não esteja assegurado que as águas residuais tratadas produzam, mas pode haver esse tipo de campanha e, portanto, e como há necessidades no golfe, portanto, como viram ali naquele quadro, são cerca de 6%, o quadro do professor Salvador, são cerca de 6% das utilizações da água no Algarve são para o golfe. Eu penso que é possível quase vir a regar grande parte dos campos de golfe, quase exclusivamente por a reutilização das águas residuais. E, portanto, é esse o caminho. Mas, como dizia, fala-se muito da barragem, não está nenhuma barragem em cima da mesa, fala-se muito da desalinizadora. Acho que também ainda não se sabe ainda qual é o sítio. Não sei se há estudos, há provavelmente umas estimativas a que preço é que sai a água. Já agora, em termos de preço a que sai a água, da reutilização de águas residuais também vai ser mais caro. Portanto, significa que os do Golfo vão pagar bastante mais para utilizar essa água. Permita-me só que coloque também aqui algumas questões, até porque temos muitas, e temos aqui questões também para o engenheiro Rodrigo Proença de Oliveira. Temos aqui uma, por exemplo, da Rosa Guilhermina, que diz que, tendo em conta que o estudo se estendeu unicamente até 2015, 2016, ou seja, até há cerca de 6 anos atrás, ou até mais, e que a situação hídrica de lá para cá, em termos de precipitação, se tem vindo a agravar, bem como a produção agrícola que se intensificou nos últimos anos, se é provável que a situação de escassez neste momento seja ainda mais grave do que aquilo que nos foi apresentado. Obrigado pela pergunta. Deixe-me só complementar a pergunta do Dr. Brandão Pires, porque ele referiu a questão dos contadores a nível urbano, e a pergunta também referia a contabilização dos consumos de água proveniente de poços na agricultura. E isso é um problema que existe no país inteiro e em particular no Algarve. Mas para terem a consciência, o número de poços ou de furos que existem no Algarve são de milhares e milhares de furos. Portanto, o problema está
na monitorização de milhares de furos utilizados na agricultura. E isso quer dizer que, obviamente, que nós podemos pôr sistemas de contadores, têm custos, mas depois mesmo a monitorização dos contadores não é fácil. E, portanto, há aqui que nós temos que ser aqui criativos, inovadores, e arranjar métodos de irmos avaliando, por exemplo, o nível pesométrico dos vários aquíferos do Algarve, e verificar que quando os valores que são reportados pelos agricultores se desviam do resultado, enfim, haver um processo de fiscalização mais apertado. Portanto, tem que haver aqui um trabalho de monitorização, depois de modelação com os dados da monitorização e depois da fiscalização com base nesses dados. Mas é um desafio muito grande a questão da monitorização das águas subterrâneas. E é muitas vezes por isso que muitos dos técnicos que discutem estes assuntos encaminham quase as soluções para as águas superficiais, porque as águas superficiais são mais fáceis de monitorizar. Eu tenho uma barragem que satisfaz um conjunto de usos e eu sei qual é a água que sai dessa barragem. Portanto, isso era um comentário que eu acompanhei muito perto o plano de eficiência hídrica do Algarve e depois até trabalhei sobre possíveis soluções para as escassez hídricas e aquela ideia do pomarão, mais desalinização e a reutilização de água foi muito trabalhado nesse estudo. A FOPANA foi um estudo realizado por mim, pelo professor Carmona Rodrigues e pelo engenheiro Pedro Serra. A FOPANA nós nunca nos entusiasmámos muito, nem mesmo outras barragens que foram propostas. Mas quer dizer, o foco é o trabalho muito árduo que a AMAL está a fazer, que é a questão da eficiência hídrica, e depois há um conjunto de obras também importantes de interligação, de melhoria da interligação da conduta da LDP entre o Barlavento e o Sotavento Algarvio, a ligação de Beliche ao sistema, enfim, há ali um conjunto de obras também que podem promover, digamos, a disponibilidade da água do Algarve, facilitar o uso da água e a gestão da água do Algarve. Sobre a pergunta que me fez, é preciso ter atenção que nós, quando falamos de escassez, não estamos interessados no ano A, B, C ou D, nem num período de 5 anos. O que nós queremos é uma análise estatística digamos, de um período relativamente longo de anos e perceber que uma dada região já não tem, em termos médios, mas tendo em conta a variabilidade da disponibilidade hídrica, não tem capacidade de satisfazer as necessidades de água que possui. E, portanto, eu não julgo que nós vamos querer ultrapassar esta questão e avançar até os anos mais recentes. Isso é difícil porque os dados não existem, basicamente, e, portanto, é muito difícil nós temos estimativas de disponibilidades hídricas nos anos mais recentes, mas, de qualquer modo, eu acho que isso não invalida em nada os resultados, porque o que nós queremos é esta caracterização estatística de uma situação. Não nos preocupa muito o ano A ou o ano B. Temos aqui também algumas questões relacionadas com a área a vertente mais ambiental, ou seja, nota-se que existe aqui alguma preocupação com a questão, com as necessidades de água para a agricultura e tudo mais, mas há aqui alguns participantes que notam que parece que fica esquecida a questão da natureza e da questão mais ambiental, da ocupação do solo, da necessidade de proteger os solos, da ocupação com floresta que permita também melhorar a questão da retenção de água nos solos. Eu queria aqui também colocar a questão ao engenheiro Rodrigo Proença de Oliveira, se essas questões têm sido também tidas em conta, uma vez que se fala nesta questão da escassez e da necessidade de água, se temos tido em conta essa necessidade de proteger os nossos solos e da vegetação que tem um importante papel na retenção de água dos solos. Bom, a proteção dos solos tem inúmeras vertentes, como todos sabem, né? Há a proteção do solo em si como um recurso renovável, enfim, com uma fraca renovação, mas é um recurso renovável, o solo, e para salvaguardar as funções que tem até de produção alimentar. E depois há a função também de retenção de água no solo e
de aumento das disponibilidades hídricas. A nível dos estudos que eu apresentei, esse tipo de medidas são medidas mais de caráter local, que são difíceis de avaliar o seu impacto ao nível nacional. Elas são importantes ao nível local, sem dúvida, não o nego, mas é muito difícil avaliar isso ao nível nacional. O que é importante é que este estudo que veio realçar é a necessidade de tornarmos cada vez mais eficientes no uso da água. E a nível da agricultura, boas práticas agrícolas podem reduzir as necessidades de água de forma significativa. E, portanto, eu julgo que é nesse âmbito que essas ideias devem ser equacionadas. Ainda neste âmbito, temos aqui uma questão para o Dr. Brandão Pires, sobre qual é o ponto de situação de investimentos para concretizar as tais paisagens de retenção da água que estão previstas no PIAC. Não temos, não vai depender de nós diretamente, é eventualmente a agricultura, o ambiente, não temos neste momento, não é uma das medidas, não está a avançar. Já agora gostava só de dizer em relação e agradecer a complementaridade do professor Rodrigo Proença de Oliveira em relação, de facto no Algarve temos, são dezenas de milhares de furos. A APA ainda está atolada, desde que a legislação em 2007 foi permitir legalizar todos os furos, eles ainda não conseguiram recuperar essa legalização. E, portanto, se bem que a legislação obriga a que haja contadores de água para as grandes propriedades agrícolas, na generalidade são pequeníssimas e sobretudo a APA não tem maneira, não tem modo, não tem meios técnicos para fiscalizar. Pronto, é por tudo isso que é impossível, ou quase impossível, saber quais são os consumos de água do Algarve para estes fins agrícolas. Como eu disse, eles ainda não acabaram. Essa medida é uma das... Neste momento, a CCDR, e respondendo à questão, foi da doutora Alice Pisco, a CCDR, no âmbito do novo programa, do novo período de programação, incluiu uma medida nesse sentido, de criação dessas paisagens de retenção, criação de parques, há toda uma medida que vai, e portanto estou convencido, enfim, em final de período de programação, é difícil, apesar de estar identificado, mas de qualquer maneira é um plano há muitos anos, mas apesar de estar identificado, grande parte das coisas, aliás, a CCDR, e bem, do meu ponto de vista, está a ir beber grande parte, ao já pelo, a nível de programação das medidas que está a propor para o próximo período de programação, está a beber ao nosso PIAC, ao PIAC da região. Já agora, a própria agricultura, através da PAC, já agora a PAC ainda não ouvi apenas, que veio cheio de reparos, umas centenas, a proposta que foi submetida à União Europeia, e que tem quase todos a ver com as culturas intensivas na utilização de água e que mandaram para trás toda uma série enfim, vieram com muitos reparos a este nível. Mas pronto, há coisas que ainda não estão feitas. A pandemia não é desculpa para tudo, mas é para algumas coisas. Mas o período de programação, pronto, estou convencido que vai resolver e vai dar resposta à possibilidade. O PRR conseguiu antecipar algumas coisas e já estamos a trabalhar fortemente na eficiência hídrica, e como tem um período mais curto e que já está aprovado, já estamos a fazer muita coisa que estava no PIAC, mas outras ainda não, mas havemos de encontrar resposta através do próximo período de programação, quer da Fundos Agrícolas, quer do FEDER. Temos também aqui algumas questões a referir a questão da agricultura e da agricultura de regime intensivo na região do Algarve e do Alentejo. Se calhar aqui para o Dr. Joaquim Brandão Pires, que foi uma das medidas que não foi equacionada no âmbito do PIAC, se isso é uma medida a ter em conta no futuro, certamente que será, mas gostaria de ouvir a sua opinião também aqui em resposta aos nossos participantes. Pois eu acho que eu não tenho propriamente resposta, tenho opinião. Já agora, a AMAL também não tem... A AMAL, entre outras coisas, é uma associação de 16 municípios.
E em termos políticos tem pessoas do PS, tem do PSD, tem da CDU, não tem propriamente não é um organismo, tem uma posição sobre isto ou sobre aquilo. Tem diversas opiniões, muitas vezes sobre os mais diversos temas. E, portanto, tem um PIA que acordou, considerou que este plano intermunicipal de adequação às alterações climáticas era um instrumento importante para a região, aprovaram. Agora, em concreto, cada uma das medidas não há propriamente. Eu tenho a minha opinião, enfim, outros terão outra. A Sara, qual era a questão? Peço desculpa que me tinha colocado agora. Se essa questão da agricultura, de reduzir as áreas irrigadas de agricultura intensiva, normalmente, se vai ser colocada... Não foi de facto equacionada. Como disse ainda há pouco, tem levantado muitos problemas, até junto à comunidade agrícola, regional e rural da região. Mas do ponto de vista económico é complicado. Pessoas têm as suas culturas, têm a sua agricultura, vivem da agricultura. Eu penso que se pode estabelecer consumos por hectare. Agora, é muito um mercado que dita o que é que as pessoas plantam, muitas vezes. Quer dizer, mais do que elementos conceptuais, ou acharmos isto, ou acharmos aquilo, quem tem um terreno em concreto e que vive do terreno, e que vive da agricultura, e que tem que plantar coisas para vender no mercado, é isso um bocado que está a equação. Há muitas vezes, para essa pessoa, não estou a dizer e como não há impedimentos legais de não possa fazer isto, não possa fazer aquilo, os municípios querem ter uma palavra a dizer em relação a isso. Até que eles são confrontados, agora nesta revisão dos PDMs, e têm tido algumas dificuldades em conseguir introduzir nos PDMs essas regras de se pronunciarem sobre as culturas que vão para os respectivos municípios. As culturas e têm esse problema. Já agora, noutra área, nós em Portugal temos alguns problemas muito específicos que às vezes não nos lembramos deles quando comparativamente com outros. Por exemplo, na área da floresta, é um problema enorme que temos no Algarve e que alguém já falou, e no resto do país. A floresta em Portugal pública é 2% da floresta. A média europeia é 30 e tal por cento, 40%. Em Portugal é 2%. É essencialmente terrenos privados, muitos abandonados. É extremamente difícil desenvolver políticas públicas assertivas em relação a algumas destas matérias, quando estamos a falar em minifúndios de famílias, uns já abandonados, outros não abandonados. O nosso sistema legal legislativo também é complicadíssimo para ultrapassar estas coisas e de facto há muitas dificuldades. Apesar de cada um de nós ter a sua opinião, não se devia produzir abacate, as florestas deviam ser desta maneira, deviam ser daquela, mas isso é um bocado a nossa opinião. Certamente o investimento em novas barragens, em novas áreas, vão ser potenciadores de novas áreas agrícolas e obviamente muito vocacionadas para essa agricultura de regime intensivo, com culturas permanentes e de grande consumo de água. Mas como dizia o professor ainda há bocado, não está nenhuma barragem em cima da mesa, neste momento. Ok, passando então aqui para o engenheiro Rodrigo de Oliveira, temos aqui uma questão, sem querer que me explique as técnicas que usaram na metodologia deste estudo. Isto é uma pergunta da Rosa Guilhermina. Se pode esclarecer se os dados piezométricos que a APA dispõe são recolhidos através de uma técnica válida. Explico que esta minha questão advém de ter ouvido que existem técnicas mais rigorosas. Não sei, engenheiro Rodrigo, se quiser então responder. Não, eu confesso que não percebo muito bem a pergunta, porque a técnica é relativamente simples, é um sensor que é inserido no furo e que mede o nível de água. Portanto, é relativamente direto e há poucas dúvidas sobre o valor que é lido no nível de pesamento dos rios, dos aquíferos. O que acontece muitas vezes é que há séries interrompidas, há informação em falta, mas quando estamos a medir razoavelmente bem. O nível piezométrico, dentro das variáveis hidrológicas, é aquela que está associada a um menor erro. Muito pior é, por exemplo, o escoamento e o caudal, que está associado a um erro muito maior. O que eu referia é, não sei se o comentário
da Rosa Guilhermina provinha da minha intervenção anterior, é que, uma vez que não é possível andar a fiscalizar todos os furos, os tais 10 mil ou 50 mil furos que existem no Algarve e no resto do país, muito mais, era tentar focar a ação de fiscalização nas áreas onde a nossa estimativa, digamos, da variação do nível piezométrico, em função dos consumos que foram, digamos, fornecidos ou declarados pelos utilizadores dos furos, pelos detentores dos furos, quando se detectava um desvio, iríamos investigar. Portanto, em vez de estarmos a fiscalizar uma área muito grande, tínhamos um sistema de orientação do sistema de fiscalização. Era isso que eu referia. Ok. Entretanto, se os nossos oradores derem uma olhadela nas nossas questões, ver se encontram mais alguma questão que queiram dar resposta, porque nós também estamos aqui já a ultrapassar a hora que tínhamos prevista para terminar. Um comentário muito rápido, até na sequência do comentário do Dr. Brandão Pires. Há muitos destes comentários e perguntas que dizem respeito à agricultura e a comentar as opções feitas pelo setor agrícola. Mas, como foi aqui referido, o problema está que o setor agrícola é um setor privado, não é? E cada empresário agrícola toma as decisões que maximizam os seus benefícios. Obviamente que ele é condicionado por um conjunto de regras e normativos, mas o Estado também não quer e não pode estar a intervir ou fazer o chamado micromanagement, ou a gestão de pequena escala da atividade agrícola. Portanto, o problema aqui é como é que nós, desenhamos instrumentos que orientemos e condicionemos as decisões do setor agrícola de forma constitucional, legal e até ética e moral. Né? Isso é que é a grande dificuldade. O preço da água ser muito baixo, obviamente que não ajuda no setor agrícola. Hoje em dia, o preço da água do setor urbano, que é baixo, como aqui já foi discutido, então no setor agrícola ainda é inferior, mas também não vale a pena pensar que nós vamos pôr o preço da água igual ao setor urbano, porque senão arruinamos a prática agrícola, porque os volumes de água que a prática agrícola exige são muito maiores. Portanto, nós temos que fazer um trabalho muito mais apurado, no fundo, em função da cultura e em função do clima, determinarmos umas dotações máximas de rega e condicionarmos eventualmente essas disponibilidades de água para os vários perímetros de rega em função disso. A opção, e depois de alguma forma condicionar, digamos, a seleção das culturas de rega em função da escassez hídrica. Não é fácil, mas é nesse sentido que temos que vir a trabalhar. E depois temos outra questão ainda. Muitas vezes nós pensamos que vamos pôr a água um pouco mais cara e de modo a que o setor agrícola pelo menos pague um pouco do valor daquele recurso. Ao fazermos isso, muitos dos usos tradicionais podem desaparecer. A pequena agricultura feita por pequenos agricultores desaparece, porque eles são menos eficientes tipicamente a usar a água. Os grandes utilizadores de água, os grandes extensões de agricultura intensiva são extremamente eficientes a utilizar a água, quer do ponto de vista de água por hectare, quer também por água por valor de cultura produzido, valor económico da cultura produzida. Portanto, é muito difícil intervir neste setor. Não quer dizer que não o tenhamos que fazer, vamos ter que fazer. Uma agricultura que consome 70%, 80% das necessidades de água em Portugal, nós temos que abordar esta questão. Como? Vai ser difícil, mas é para isso que nós vamos ter aqui uma discussão nos próximos tempos. Não sei se o doutor Joaquim há aqui uma questão da Rosa Guilhermina Lomba Guedes, estava aqui a ver que não foi respondida, e de facto é isso que ela diz. A água do consumo turístico está essencialmente incluída no consumo doméstico e urbano, excepto o Golfo, tal como ela refere.
mas nós temos por acaso esse apurado. Temos apurado a água consumida dos hotéis, mesmo dos hotéis e dos alojamentos, separado do... Em grosso modo está no consumo doméstico, mas temos esse valor separado. E um valor que temos também é que, enquanto em média uma pessoa consome 110, 120 litros de água por dia, um turista deste alojamento chega a 300, 300 e tal. Triplica. Eu sei que ele vem da praia, tem que tomar duas, tem que não sei mais, mas e por isso é que eu falava nas tarifas, e já agora as tarifas eu nunca falei, não falei nas tarifas para a agricultura. Falei das tarifas do Golfo, com a água tratada a partir das redes de saneamento, vai aumentar bastante, porque a tarifa vai aumentar bastante, e falei da necessidade, do meu caso, que sou urbano, da tarifa urbana, que acho que tem que estar um sinal ao mercado que tem que aumentar, acho eu. Bom, nós estamos já também a chegar ao fim deste nosso webinar, estamos já a ultrapassar a hora que estava prevista para o término. Certamente haveria aqui muitas mais questões, muitos mais temas a discutir. Vão ficar aqui algumas questões sem resposta, mas já sabemos que isto é um assunto que gera sempre muita discussão. Eu quero, primeiro que tudo, agradecer a todos os palestrantes, os oradores que estiveram aqui presentes, a sua participação. Agradecer também aos participantes que se inscreveram e que estiveram aqui a ouvir-nos e a colocar as suas questões. Eu peço desculpa de não termos tempo para responder a todas as questões que tínhamos aqui, até porque há aqui também, para além de questões, há vários comentários sobre vários assuntos. Penso que as duas apresentações que nos foram aqui colocadas são sobretudo para nos dar a ideia do problema que temos entre mãos e que vamos ter que procurar resolver da melhor forma possível nas próximas décadas. Portanto, isto exige um esforço conjunto, seja de entidades, de cidadãos, da academia, de todos nós, e isso nós já estamos todos cansados de saber. É preciso que de facto isto se traduza em medidas concretas e eficazes e que possam ter um impacto positivo no futuro. Mais uma vez agradecer a todos a presença, e pronto, e daqui para a frente teremos então também o projeto Medwater a procurar ter também um impacto positivo aqui nas questões da gestão da água, nomeadamente nas regiões do Alentejo e Algarve, aquelas que são sistematicamente fustigadas por estes problemas da escassez de água e das secas. Muito obrigada a todos, até uma próxima oportunidade, e fica por aqui o nosso webinar de hoje. Muito obrigada.